Aleluia. Dá uma oportunidade de orar. São os irmãos do Pai. Senhor, fica aí perto. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Senhor, mais uma vez eu quero te agradecer, Pai. Ó Deus querido, Senhor, por tudo que já foi feito aqui, Senhor. Sentimos o agir do Teu Espírito Santo, Senhor. Sentimos, Senhor, a Tua graça infinita. Agora, o Teu servo nas Tuas mãos, Senhor amado. Permite a Tua palavra, Senhor, a cada um que está aqui, Senhor amado, que a Tua palavra venha transformar, venha glorificar, Senhor. Tu venha restaurar vidas nessa noite. Pai querido, usa Teu servo. Não só hoje, Senhor, mas para todos sempre. Amém. Amém. Glória. Aleluia. Meus queridos, eu lá em vossa sempre em nome de Jesus. Eu quero saudar a amada igreja com a santa e gloriosa paz de Jesus. Amém. Confesso para os irmãos que não é porque muitos pregadores falam não. Se eu fosse embora agora, já estaria satisfeito. O que eu ouvi, o que eu recebi da parte de Deus. E eu quero falar uma coisa para os irmãos da casa. Licença de eu descer e me aproximar um pouco mais. Querido, eu muito errei por trocar as propostas do mundo pelo propósito de Deus. Eu sei o que vai ficar aí. Eu sei. Como o nosso irmão Henrique também sabe. Não é coisa fácil. Mas olha, vale a pena. Vale a pena. Porque na verdade, nós erramos lá no Éden. De lá para cá, todo mundo errou. Romanos vai dizer: todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Nós fomos afastados devido ao pecado, à desobediência. Por Cristo nós fomos religados. E eu quero dizer para os irmãos aqui: me desculpe, não se sintam ofendidos. Nós sofremos por ignorância. Ignorância, ausência de saber. Precisamos aprender. Lá no início, qual foi o grande erro? Foi comer o fruto. Antes foi desobedecer. E tudo na nossa vida, todo o mal que sobreveio sobre nós, vem por intermédio da desobediência. E ainda estamos desobedecendo. Nós não oramos como deveríamos. Não perdoamos como deveríamos. Estamos aqui pelo propósito de Deus, mas muitos estão seguindo a proposta. A proposta é: eu vou voltar para a família. A proposta é: eu vou trabalhar. A proposta é: eu só quero me livrar das drogas. Eu não quero compromisso com Deus. Isso é proposta. O mundo te faz proposta. Deus te criou com propósito. Não adianta eu querer ser feliz porque eu posso ir para a praia, ou posso estar no parque, ou num restaurante. Essas coisas não deveriam me deixar feliz. Deveria ser algo comum. Feliz deveria quando eu levo uma alma para Cristo, quando eu consigo tirar alguém da trajetória que Ele escolheu para o inferno. Isso deveria me alegrar. A igreja cheia também não é sinal de Deus. Porque o que adianta a igreja cheia, mas o coração vazio? E muitas vezes nesse lugar eu vivi com o coração vazio, porque eu não ouvi. Aí nós vamos ouvir milhares de vezes: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então o que não me trazia alegria era a falta de fé. Quem tem fé tem alegria. Aleluia. Porque se com fé eu agrado a Deus e Deus se agrada de mim, a Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa Força. Se eu não estou alegre, eu estou sem força. E se eu não estou sem força, é porque Cristo não está me fortalecendo. E se Cristo não está me fortalecendo, é porque eu não tenho fé. Aleluia. Precisamos trabalhar na nossa fé. Sim, Deus. Eu gostaria de chegar aqui e passar a mão na sua cabeça, mas eu não posso. Eu não posso fazer isso. Eu também fui um homem que abandonou filhos, crianças. Não
que é então que eu vou valorizar nessa vida? O que é que realmente tem valor nessa vida? Então eu fui procurar em Jesus. Mas ao mesmo tempo, uma coisa é estar na presença de Deus, outra coisa é Deus estar na tua presença. Quando Deus quer ter com o homem, porque muitos querem ter com Deus, mas melhor é quando Deus quer ter conosco. Quando Deus nos chama para o particular, quando Ele vira para você e diz: ei filho, para de mentir, ei filho, para de beber, ei filho, para de se prostituir. E Ele fala na palavra. E a pergunta nossa é: mas por que, Senhor? Porque senão eu não tenho como te salvar. O meu propósito é salvar você. Eu não posso compactuar com o pecado. Deus não pode compactuar com o pecado. Por mais que você pense, tem muita gente aí se amigando e dizendo que Deus não abençoou. Tem muita gente aí tomando cerveja sem álcool e dizendo que Deus não se importa com isso. Tem muita gente contando mentirinha e diz que Deus não se importa com isso. Sabe qual é o problema? É que tem muita gente aí que já parou de ouvir a voz de Deus. Aí tem gente que diz assim, pega textos isolados da Bíblia e quer viver esse texto. O texto, sem contexto, vira pretexto para pecar. Então tem gente que pega, mas o Senhor disse que aqueles que vêm a mim, de maneira alguma os lançarei fora. O que aconteceu com Saul? Para com isso, irmão. Para com isso. Não queira o Paulo, queira as praças, queira os campos, queira as cadeias, as casas de recuperações. Eu estou feliz. Deus restaurou, Deus me deu tudo que Ele prometeu, mas há algo ainda que eu quero ver, que é a face dele. Eu ainda não vi, eu não sei quem é, como Ele é, mas eu só recebo as suas bênçãos, eu recebo os cuidados desse Deus, que Ele não faz nem questão de se apresentar ao livro de flores. Ele simplesmente vai como Ele fez no passado. Ei, Daniel, desde o primeiro dia eu já ouvi tua voz. E aí vem o outro lá, o profeta, faz e ele quer ver o profeta, ele quer que o profeta mate ele. E o profeta também não vai. O profeta manda uma palavra. Eu quero dizer para você, Deus já te mandou palavra. Aleluia. Você talvez esteja atento. Quando Deus disse aqui, eu te amo, nós desprezamos simplesmente esta palavra. Achamos que é uma palavra simples. Você sabe o que é eu te amo de Deus? Você sabe o que é eu te amo de pai, de mãe, de esposa, de esposo? De Deus você não sabe. O eu te amo de Deus, eu morro no teu lugar, eu compro a tua briga, eu te sustento no deserto, eu faço, eu aconteço. Nessa peleja você não tem que pelejar. Aleluia. Você só precisa aceitar o meu amor. Maravilha, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Abra nossas Bíblias, está em Lucas. Lucas, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 25. Grandioso, aleluia. Querido, por que ficar em silêncio na presença do Pai, que nos criou para o seu louvor e adoração? Tem glória, tem aleluia. Ele manda o diabo para longe de você. Lucas, capítulo 10, versículo 25, a parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como tu lês? E respondendo ele disse: amarás ao teu próximo, a teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu
viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse: Ah, Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e espancaram e sentiram, e retirando, deixaram meio morto, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote, vendo, passou de lado, e igualmente modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de lado. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicou-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem, e caiu, e coitou dele, e partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse: Cuida dele, e tudo que demais gastar, eu pagarei quando voltar. O qual, pois, desses três, pareceu que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores. E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele? E disse, pois, Jesus: Vai e fazei da mesma maneira. Amém? Aplauda o Senhor, irmãos. Eu vou pedir para você aplaudir o Senhor, porque o Senhor... Porque o Senhor espera que isso aconteça voluntariamente. Mas nós somos homens de coração puro. Demoramos muito tempo para entender que Ele merece todo louvor, toda honra e toda glória. Você não viu que ouviu aqui? Deus tirou o homem da morte. Deus quebrou o círculo de maldição da vida da tua irmã. E mesmo assim, olha como nós estamos. Foi dito aqui no início, foi falado tantas coisas aqui, mas isso não me provoca adoração. Aí você vai entender por que na casa de recuperação alguns passam, saem e caem e voltam pela misericórdia, porque alguns saem, caem e morrem. E alguns não conseguem se libertar e dizem que a casa não é boa. Não é a casa que te liberta, é a palavra que é pregada. Não é a casa. Porque eu digo aqui também: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o negócio, cuidado, não é teu monitor, não é teu pastor, é tua intimidade com Deus. E Deus está dizendo. O nosso problema maior é que ainda temos uma cegueira. Aí a Bíblia vai dizer que o nosso Deus tem poder para curar paralítico, fazer mudo falar, surdo ouvir, cego ver e ressuscita mortos e anda por razão. Esse Deus não pode botar um ponto final nesse seu ciclo de morte, de cai e levanta, cai e levanta. Que Deus é esse? É querido. O problema não é Deus. O problema é teu relacionamento com Ele. Deus não está bacana. Ele não criou você para Satanás. Ele criou você para Ele. Fora dele, o homem nenhum vai ser feliz. Fora dele, ninguém vai ver a Deus. Ninguém. Ele disse. Ele disse. Aleluia a Deus. Quando os discípulos perguntaram, ele disse: Quem vê a mim, vê ao Pai. E ninguém vai ao Pai se não for por mim.
para o céu, porque nos parece que é a melhor proposta no dia de hoje. O preço maior foi pago na cruz. O que nós fazemos aqui é nada comparado às pisaduras de Cristo, comparado ao que Cristo passou. Ele nada fez, ele é inocente, eu e você não. Aleluia. Ele tomou a frente dos verdadeiros culpados, e os verdadeiros culpados fingem que são inocentes, não declaram: mestre, eu pequei, pai, eu preciso, pai, me liberta, pai, me cura, pai, eu sou mentiroso, pai, eu sou adúltero, pai, e uma hora ele te chama: filho meu, a tua oração chegou. Por isso muitos demoram, eu demorei, eu passei por outras casas, também fui um homem que não deu trabalho na casa, mas não aceitou o trabalho de Deus, porque eu ainda queria voltar para os meus filhos, eu queria voltar para a minha casa, eu queria voltar para as minhas ruínas. E Deus queria me dar tudo novo, mas eu queria voltar para as minhas ruínas. Eu queria tentar ressuscitar os meus que estavam mortos, porque quando me esqueceram alguém que Deus não esqueceu. Quando a família esquece, a Bíblia diz: pode pai, pode mãe te abandonar, eu, o Senhor Jesus, jamais te abandonar. Querido, a carne milita contra o espírito. Isso que te faz pecar, isso que te leva para o mal, não é você, é a carne. Quando não é carne, ela é sugestionada pelo diabo. Tudo que Deus criou é bom. Glórias a O Deus. único problema do homem foi o livre-arbítrio. Eita Deus, hein? Deus me deixou livre. Deus me deixou livre. Livre para escolher, mas também me deixou livre para arcar com as consequências. Estar na casa de recuperação, ou numa cadeia, ou até mesmo lá no leito de hospital, é consequência, não dá para fugir disso. Deus veio então para amenizar, para dizer: essa prova não é para a morte, essa enfermidade não é para a morte, a casa de recuperação não é para a morte. Mas não rejeite, querido, não rejeite. Sabe como que o homem tem que entrar na presença de Deus? Pai, eu mudei, mas eu continuo não sendo nada. Pai, eu mudei, mas eu continuo não fazendo nada. Eita Deus. Paulo disse: dentre os pecadores, eu sou o mais miserável. Se você ler Bíblia, você vai dizer: quem é Paulo? Quem é Paulo? Aleluia. O que Paulo fez? O que eu e você temos feito para se comparar com Paulo? Se ele disse que ele é o pior dos pecadores, é o mais miserável, eu e você se achamos o quê? Meu Deus, aleluia. Eita Deus. Houve uma mulher que pediu para o Senhor julgar a sua casa, e o Senhor disse: não é lícito tirar da boca dos filhos e dar para os cães. Eita Deus, hein? Ela olhou para dentro dela e disse: pai, tá bom, não sou cão, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai na tua mesa. Um pouquinho do Senhor me mata, um pouquinho, só um pouquinho. Olha para mim, pai, só um pouquinho. Gostamos de falar de Jó. Jó, homem íntegro, reto, que se desviava do mal, mas os seus filhos não. E ele então, ele sacrificava pelos seus filhos. Os filhos podiam ficar nas terras. Por que Jó
lei da semeadura. Quem foi que esqueceu primeiro? Quando quebrou o voto para a família. Eu deixei de amar a família lá atrás, quando eu fiz o que era mal, o que os prejudicara. Mas agora eu me acho alguma coisa. Agora é culpa da família. Irmão, esse lugar aqui é um lugar de reflexão. Eu vou dar alguns versículos para você depois meditar e ler o que Deus fez naquele tempo. E eu vou falar do bom samaritano, que nós estamos muito longe de ser um bom samaritano. Nós somos os salteadores. Continuamos batendo na nossa família, continuamos batendo no nosso governo, continuamos maltratando o nosso Jesus. Não fique se colocando no lugar do bom samaritano. Você é verdade. Se alguém te perguntar qual o caminho do céu, quem sabe o caminho do céu? Foi dito aqui essa noite. Quem sabe o caminho do céu? Levanta a mão, quem sabe? Aleluia. Querido, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você ainda não conhece o caminho para o céu. E é falando quase sempre nesse lugar. Pense nisso. Está lá, foi dito aqui em João 14:6. Mas é um modo que eu gosto também. Que esse daí praticamente ele começa tudo. Lá no livro Josué, capítulo 4, versículo 6. Meu povo está sendo destruído por lhe faltar conhecimento. Algumas traduções estão dizendo: o meu povo está morrendo porque lhe falta conhecimento. Ei, querido, um analfabeto eu perdoo mais ou menos, porque ele pode ouvir e aprender. Eu já vi muitos analfabetos que não abrem a Bíblia, mas eles pregam de tudo que ouviram, porque um pouquinho de Deus basta, basta. Aleluia. Então, precisamos ler a Bíblia. Precisamos ler a Bíblia. Aleluia. Aqui, vai comer a Bíblia. Chega para os seus líderes. Eles têm por obrigação que ensinar. Mas se acaso eles não souber, tenha paciência. Ame-os e diz: pastor, procura para mim. Pastor, me ensina, por favor. É verdade que Deus faz isso? É verdade que o Espírito Santo é isso? Mas ninguém vem perguntar. Ninguém quer saber. Quando sai lá fora, tem uma legião de demônios te esperando. Quando não, algumas atendem aqui dentro. Só não pega quem está na presença, porque tem muitos que acordam atribulados querendo fazer isso. Meteu o pé e fala que é por causa do monitor, fala que é por causa do pastor. O diabo veio aqui dentro e levou teu irmão do lado. Sabe por quê? Porque ninguém percebeu a presença do diabo. Aí tem um outro também, que eu gosto muito dele, que para enfrentar essas coisas, nós temos que se revestir do quê? Da armadura. Efésios. E também precisamos buscar incessantemente os dons do Espírito, para nós sermos mudando, tardio e irreais, para termos domínio próprio e todas as coisas que vai vencer Satanás. Querido, louvado seja Deus, aleluia. Eu tive em casa de recuperação que tinha que cavar um buraco e depois do almoço tampar o buraco. Parecia ser algo em vão, mas não era. Tudo que te mandar fazer aqui, faça como quem faz para Deus, porque vai ter resultado. A obediência tem resultado, a obediência tem resultado. Não precisa saber, precisa obedecer. Aleluia. Abraão, Deus disse: sai da tua parentela e vai para a terra aonde eu te mostrarei.
como Pai das Nações, o Pai da fé, depois de ter sua fé provada. Querido, se você não for para viver a Bíblia, eu sinto te dizer, você vai continuar morto vivo, como eu estava. Eu falei para Deus, contaram o testemunho, contaram dois testemunhos, eu vou contar o meu testemunho. O Senhor disse, você não. Mas por que não? Por que não? Eu gosto de falar do meu testemunho. Eu gosto de falar do meu testemunho. Meu testemunho também é cumprido. Mas vamos falar da Bíblia? Vamos falar? Nós já vimos o que o poder da palavra fez. Deu vida para aquele homem nos seus momentos de morte. Deu vida àquela mulher e à sua família. Nós vimos o que a palavra faz. Agora e você? Vai fazer o que com essa palavra que está sendo pregada agora? Viva pela palavra, porque a palavra não mata, a palavra vivifica. Quando eu falo da palavra, não estou falando da letra, estou falando do amor. Você consegue ver o Deus que te ama quando você lê João 3,16 e Deus amou o mundo. Agora falando do povo samaritano, você viu aqui que Deus nos deu algo muito bom. Sabe por quê? Tem gente que acha que é só sacerdote que tem liberdade para falar com Deus. O sacerdote passou a pé largo. É ali onde você entra. Deus quer usar quem não tem nome. Deus quer usar quem não tem título. Que tem o quê? Compaixão. Compaixão. Amor. Para não deixar no vácuo do meu testemunho, olha a grande pérola da casa. A pérola da casa. Tonhão. A pérola. Como esse homem impacta a gente. Como esse homem, sem palavra, ele impacta a gente. Já vi ele pegar aqui para pegar o lixo. Ministério dele. Não põe a mão. Ah, se eu e você fizéssemos assim com a palavra. Ei, querido, eu sou do louvor. Eu canto, eu componho. Eu venho orar de madrugada, a minha oração é cantada, porque eu sou levita. Olha a oportunidade que você perde. Eu sou pregador. Peça para Deus. João, Jeremias 3, clama a mim e responder-te-ei, e eu buscar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Se você não sabe, ninguém sabe. Deus quer buscar coisas que ninguém sabe. Aleluia. Aí você vê um pregador, quando ele fala uma grande frase, essa frase não é minha. Não troque a proposta pelo propósito. É de um outro pregador. Ele não sabe o que eu estou falando, mas o nome dele foi lançado para o alto. Deus está dizendo: ei, filho, aquilo que eu te revelei, muitos dos teus irmãos estão usando e está sendo de bom proveito para libertar os cativos do inferno. Aleluia. Glória a Deus. Querido, sabe quem foi o meu bom samaritano? Pastor Elias. Porque nessa casa eu fui honrado. Glória a Deus que você estava. Eu fui honrado aqui. Eu era mandado, fica naquela casa, toma conta dela. Vai ser diretor do Pantanal. Eu fiquei no Pantanal. Depois teve o aniversário da igreja. 21 dias com a igreja vindo de longe. Pregadores renomados, homens que quando abrem a boca, meu Deus. Mas quem abriu o culto era o irmão Marcos. Ô irmão, o que é isso?
meia hora. Ele falou: Marcos, às vezes a palavra não basta. Poxa, falar mais. Bom dia, Marcos. Poxa, tá de brincadeira? Tá de brincadeira? Não tem uma explicação na Bíblia? Não tem um livro? Um profeta? Vamos primeiro, que gostoso. Temor de Deus. Isso é maravilhoso. O dia que perder isso, esquece. Igreja, aí eu fiquei um tempão tentando entender. Mas eu fiquei um tempão tentando entender. Porque às vezes a palavra não basta. Simples. Se tu creres, achei. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se você crer, vamos, Senhor. Glória a Deus. Ele fez eu pensar. Glória a Deus. Nesses 21 dias, aqui em cima, veio um homem baixinho e o Marcos queria dar água. O Marcos queria pegar na mão dos pastores. Alguns vão dizer: esse não é aquele, o pastor. Irmãos, eu sei o que é ser um homem de Deus. Não porque sou ou penso que sou, é porque eu fui abençoado por homens de Deus. Eu pisei na bola, eu caí, fui embora. Depois eu estava lá na praça do forró, saí andando, cheguei no Matarazzo, porque tinha uma ponta de rango lá em São Miguel, e eu fui com os homens, e o meu chinelo quebrou, e eu joguei o chinelo fora, o asfalto queimava meu pé. Eu fui pela calçada, na sombra, e os bêbados que estavam comigo, tudo com corotinho, vamos tomar. Querido, na volta, parei perto da praça do forró, parei no ponto e falei, só que eu estava fedido, eu estava sujo, eu falei, vou pedir para entrar, eu não aguento mais, eu quero ir para dentro do Matarazzo, eu preciso ir para o albergue, eu quero ir para o albergue, eu quero ir para o albergue. Querido, eu estou parado num ponto assim, ó. Porque olha o que o diabo faz. Eu andava encurvado, cansado, magrelo, com fome. Me deram uma marmitinha que não dava nem para uma criança. Mas glória a Deus pela marmitinha. Querido, daqui a pouco vem uma mão branca que me põe no ombro. Eu pensei: Jesus, agora é Jesus. Não era Jesus, era o filho de Jesus, era o Josué. O Josué chegou e disse assim: Marcão, vamos para casa. Irmão, eu comecei a chorar. Vamos para casa, eu quero ir para casa. Pagou minha condução, cheguei aqui, tomei banho, troquei de roupa, o pãozinho da casa toda e o pai estava de braços abertos. Aleluia. Mas não foi dessa vez também. Não foi dessa vez também que eu fiquei bem. Me mandaram para o sítio. Alguns dias aqui, me mandaram para o sítio. Tem um irmãozinho que estava lá. Tinha que pegar água. E aí tinha um irmão abençoado, que é provérbio, né, que fala que o ferro afia o ferro. Tinha um irmão que ia afiar mais. Um irmão abençoado lá. Meu Deus, só Deus aqui. Que a gente tinha que servir Ele, que nem serve Deus. Mas eu posso agradecer? Sabe por que eu agradeço? Ele me ensinou. Faz por onde? Faz por onde? Quer ser reconhecido? Faz por onde? Quer que o povo de cima? Faz por onde? Porque Deus manda. Foi Deus que me mandou lá. Vai servir. Cala a boca. Fica na tua. Meu querido. E aí eu saí de lá e caí e fui para outra casa. Nessa outra casa, irmão, sabe como
vida. Então, querido, se lá Deus me fez a promessa, vou restaurar a tua casa, vou restaurar a tua família. Eu sonhei com uma pessoa que eu não sabia quem era. Eu vi um casal de pássaros e falava: Senhor, Deus passarinho tem companheiro. Eu vi uma árvore de coqueiro, que ela era lá embaixo, duas árvores assim. Eu falei: Senhor, até a árvore tem companheiro. Porque eu tenho algo de Deus que Ele me ensina a falar. Então eu falava com ele, com o dom que ele tem. E eu disse para ele: Pai, olha esses pássaros, 1, 2, 3, 4. Eu contava: Pai, eu não sei se é macho ou fêmea, mas Pai, é o número do par. Eles estão sozinhos. E um dia, eu tenho 5 filhos e 3 netos. Um dia, eu estou orando e Deus me mostra uma criança. Não é meus filhos. Meus filhos são melhores. Então eu falei: Pai, cheguei que eu tenho mais um filho. Querido, eu falei que não era para me falar do meu testemunho. Está aí minha esposa, grávida de 7 meses. O filho dela tem problema também com drogas. O pai dela dá o dízimo, mas está indo para a igreja. Mas somente para dar o dízimo. Ele é fiel ao dízimo nas ofertas. A minha esposa está ali. Ela falou: Você é o homem da casa. O que você falar é dele. Botei hora para o menino chegar. E às vezes a gente se confronta. E a mãe diz: Pede para ele. O menino tem 20 anos. E o pai, todo mundo senta na mesa. Marcos, você vai jantar? Não, amor. Vem lá por nós. Toda refeição, se eu estiver em casa, sou eu que. Nossa, esse irmão, não é autoritarismo não. Quando eu cheguei lá, ela é pastora. E ela agora não se submete ao seu esposo. E ela vive na Bíblia. E eu agora sou obrigado, querido ou não, viver a Bíblia. Eu sou Jesus na minha casa, mas ela é a igreja. Eu tenho que amar como Jesus ama a igreja. Nunca fui fiel a mulher nenhuma. Essa, eu aconselho pessoas hoje no Facebook, eu aconselho pessoas pelo WhatsApp, e ela me ajuda. Mulheres mandam fotos, às vezes tua, eu chamo esposa. Olha essa mulher aqui. Começou com graça. Mulheres que chegam e falam: Irmão, ora por mim. Daqui a pouco: Nossa, você é um negão. Acho que tem que chamar a esposa. Porque eu quero pregar o Evangelho. Eu quero pregar o Evangelho. Glória a Deus. Esse irmão aqui passou comigo nessa casa que eu estou falando. Testemunha viva aí. Irmão Carlos e sua esposa. Querido, estou sendo chamado para pregar. Aí os irmãos falam: Irmão, você tem carro? Não, estou mandando a Uber. Não, beleza. Fui pregar aqui. Vocês conhecem o nosso irmão Gil? Terminei de pregar, ele chega em mim: Ai, meu Deus, não vou te. Aí falei para minha esposa: Ela vai voltar de lua dela. Aleluia. E sabe o que eu brigo, querido? Que eu falei para mim: Tranquila, liga aí, chama a Uber. Da outra casa, eles levam coxinha, quibe, um monte de coisa para outras casas de recuperação. Eu fui para o escritório do irmão: Vamos orar, vamos orar. E a tarde toda falando da palavra: Irmão, você quer levar uma doação? Levei a primeira, levei a segunda. No outro dia eu passei com a minha esposa, porque eu também faço culto domiciliar. Aí eu fui pegar na casa do irmão do advogada e saí de lá. Mas antes de ir para lá, minha esposa está aqui. Passei na casa do irmão da casa de recuperação. Ele virou e disse: Tem doação? Quer levar? Me arrumou uma caixa, irmão. É o meu, desse tamanho a caixa, dessa altura. Pacotinho de quibe, coxinha, um monte de coisa. E vai comer. O irmão falou: Cadê a geladeira para tudo isso? Vai comer. Daqui a pouco ele abre a geladeira dele lá e fala: Tem bolo também. Põe bolo até na mochila. Chegou em casa, agora temos para o nosso apóstolo, temos para os nossos irmãos. Olha, irmão, vamos, leva. Irmão, você quer? Toma, leva. E os irmãos dizem: Quando você quiser, pode ligar para Deus. Deus cuida
quero paz. É a oportunidade de se tornar um bom samaritano. Eu aqui levava remédio para o Tonhão, para o Marquinhos e para os irmãos que estavam ali. E o meu prazer era pegar um tapinho e ir lá para o Tonhão. Para o Tonhão, rola o remédio. Tonhão, aí o Tonhão levava o satã. E o Marquinhos ia para o Tonhão. Ei, Tonhão, tem que tomar um remédio. Ei, Tonhão, meu querido. O Marquinho ficava encostadinho ali, né, Marquinho? Não queria nem sentar para comer às vezes, ficava ali. Daqui a pouco eu vi esse homem sair da morte. Já está comendo com os irmãos. E daqui a pouco já está indo para as igrejas. Louvando junto com os irmãos. Aleluia! Querido, a Bíblia diz que nós somos a carta aberta. A tua vida tem que pregar o Evangelho. A tua vida tem que pregar. Ele deve saber, mas eu vou falar para o Henrique. O Henrique é um homem tão sério. Eu não gostava muito. Ele não é muito de ficar rindo, não. Só que pensa num cara que não errou. Saía para trabalhar. Saía 3, 4, 5 homens, 10 homens. Alguns dias, um caiu, 2 caiu, 3 foi embora. E o Henrique caiu. Aleluia! Eu vi pessoas desejando que o Henrique fosse embora da casa. Porque tinha com ele, tinha que fazer isso, não. Às vezes o Henrique era chato. E eu ficava ouvindo e falando, meu Deus. Mas ele me ensinou algo. Quando eu caí e ele ficou, ei, cuidado de quem você fala. Cuidado de quem você fala. Porque eu tenho intimidade com ele. Eu tenho prazer na vida dele. E você, eu vou tratar. Aleluia! Tocar não só alguns homens. Sabe qual é o meu desejo? Ser pregador. Sabe qual que é a minha maior luta? Sabe qual que é a minha maior luta? É permanecer de pé. Mas sabe o que me incentiva? É que eu vejo vocês e eu vejo outros povos. E eu vejo outros povos. E Deus está dizendo: ei filho, eu conto com você. Eu não preciso de você. Eu conto com você. Mas eu posso fazer sozinho. Sabe o que é Deus contar com você? Nós voltamos para aquela palavra. O amor de Deus deveria bastar. Eu vou dizer para você: Jesus te ama, deveria bastar. Se eu conhecer o amor, porque eu conheço o amor da minha mulher. Tem hora que eu estou brincando, tem hora que eu estou falando, ela começa a chorar, desmancha. E todo dia de manhã, vamos orar, amor, vamos orar. Tira uma palavra, amor, vamos, amor. E eu pensava, eu estou terminando, e eu pensava que eu que era o cara. Sabe o que aconteceu, irmão? De tanto eu falar, de tanto eu mandar, chegou um dia que Deus falou: olha para ela. Ele lá que eu disse: eu não falei isso. É que você não quer me ouvir. Olha, Deus falou: presta mais atenção. Deus falou: presta mais atenção. Ela tem te servido. Você tem casa, porque a casa é dela. Ela arrumou o primeiro emprego quando eu saí da casa de recuperação. Os amigos que eu tenho são os amigos dela. A igreja que eu faço parte é a igreja dela. Aleluia! Deus usou ela para me salvar. E agora eu me achando, ó, cuidado com isso, irmão. Cuidado para não se achar alguma coisa. A Bíblia diz: aquele que pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana. Vamos viver a palavra? Para terminar então, eu quero dizer para os irmãos que essa palavra, ela tem muita coisa dentro dela. Primeiro tentaram pegar Jesus ali, mas ninguém quer Jesus, querido. Jesus nunca errou. Alguns vão dizer: sabe qual foi o erro de Jesus? Foi me amar.
de nós não estamos chorando. Aí quando fala de Paulo e Silas, o que aconteceu com Paulo e Silas? As cadeias quebraram com eles? Oravam e louvavam. Você tem orado, você tem louvado no momento da dor, porque eles estavam na cadeia. E a cadeia não é a cadeia de hoje, não. E a cadeia não é a cadeia de recuperação, não. Eles literalmente estavam num lugar parecido com o inferno. Enquanto eu não valorizar essa comida que como, essas cobertas que eu não sei de quem vem, mas elas me aquecem nas noites frias. Aleluia. O carinho que os irmãos têm em nos chamar. Enquanto eu não valorizar essas coisas terrenas, como é que eu vou valorizar as celestiais? Como eu vou dizer que amo a Deus, que eu não vejo, se eu não amo o meu irmão, que eu vejo? Então, igreja, por favor, pense nisso. E como sempre, Deus mudou algumas coisas que eu ia falar. Mas Ele é Deus, Ele pode e Ele deve. Mas, queridos, pode abrir isso aqui então. Das 7 igrejas, lá em Apocalipse, a 7ª, a igreja de Laodiceia, se tornou uma igreja morna. Jesus estava a ponto de vomitar, a ponto não é vomitar. Tem alguns de nós que precisamos parar. Jesus está a ponto de vomitar. Cuidado! E ele diz, ano 19, eu castigo e repreendo a quem eu amo. Ser, pois, zeloso, arrepende-te. Aí vem a frase que todo mundo gosta de falar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ei, querido, vou terminar aqui. Você sabe o que é Jesus entrar na tua casa? Aleluia. Chega de bagunça. Vamos botar ordem nisso aqui. E quem manda aqui sou eu. Você está pronto para isso? Para ser guiado por Jesus? Aleluia. Você está pronto para ser governado pelo Espírito Santo? E aí ele diz, e ao que vencer, darei esse a sentar comigo no meu trono, assim como eu venci no trono do meu Pai. E Deus vai honrar essa casa. Antes de entregar, fique de pé, vou fazer uma breve oração. Pai querido, Deus eterno, obrigado Jesus por essa casa. E eu tenho essa casa como minha casa. Eu tenho este povo como meu povo. E eu tenho o Senhor como nosso Deus. Por isso, meu Deus e meu Pai, sonda os corações, Senhor. Tira todo o pesar, tira todo o espírito de desistência. Meu Deus e meu Pai, nos fortaleça para aguentarmos até o final. E podemos falar, como Paulo falou: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Senhor, nos ensina a combater o bom combate, encerrar a carreira e guardar a fé. É assim que glória e agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diga: Deus, aleluia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Irmãos, vamos receber, ouça.